Amém? E para isso eu queria começar a compartilhar uma palavra com você, breve, para falar um pouco sobre evangelismo. Abre comigo lá em João, no capítulo 4, versículo 1. João 4, 1. Diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, agradecemos, ó Pai, por esse projeto, agradecemos por esse tempo de evangelismo. Pai, que o Senhor possa mover no nosso coração, que nós possamos experimentar, ó Pai, Senhor, de um avanço, de um crescimento. Pai, que nós possamos ver muitos jovens e adolescentes sendo encontrados, impactados pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Então, nós estamos iniciando um projeto de evangelismo, e esse texto tem muitos princípios de evangelismo, que são mostrados por Jesus. Então esse texto de João 4 mostra Jesus como evangelista. Eu não tenho tempo para falar todos os princípios para vocês, mas eu queria me deter em alguns princípios, e mostrar Jesus como esse cara evangelista, alcançando os perdidos, alcançando aqueles que precisavam de Jesus. E esse texto começa dizendo que Jesus precisava ir para Galiléia, só que era necessário que ele passasse por Samaria. E se você olhar no mapa, você vai ver que o costume dos judeus naquela época era fazer um caminho diferente, porque era assim, onde Jesus estava, e aqui era Samaria, e aqui era Galiléia. Os judeus não se davam com os samaritanos, como o próprio texto diz. O que eles faziam? Eles, para não passar no território de Samaria, eles davam uma volta mais longa para então chegar na Galiléia. Agora, Jesus era judeu, Jesus fazia parte do povo judeu, e ele fala que é necessário que ele passasse por lá. E ele vai para um lugar, ele senta num determinado ponto, numa determinada cidade, e fica ali esperando até que aquela mulher aparecesse. Então assim, Jesus definiu no seu coração de ter um encontro marcado com aquela mulher, e de expor a mensagem do evangelho para ela naquela hora. Uma mulher que era rejeitada, uma mulher que estava à margem da sociedade. Porque se você pegar o texto inteiro ali, nós não lemos, essa mulher, ela estava indo tirar a água na hora mais quente do dia, porque ela era uma mulher rejeitada. E ela era rejeitada porque ela já tinha tido 5 maridos. Então ela já tinha casado e separado várias vezes, e aquilo era algo terrível naquela época. Então as outras mulheres rejeitavam ela, e por isso ela ia num horário à parte para poder tirar aquela água.
Mas naquele dia específico ela chegou ali, quem estava esperando ela? Jesus. E Jesus provavelmente falou para os discípulos: olha, eu tenho que passar por Samaria, porque tem algo que eu preciso fazer lá. Sabe, meu irmão, eu quero com isso passar um princípio para você. Você precisa aprender a se aproximar dos pecadores. Você precisa aprender a se aproximar daqueles que precisam de Jesus. Sabe por que é importante eu passar isso para você? Porque a tendência dos cristãos, a tendência religiosa é se afastar e condenar o pecador. E sabe, meu irmão, essa é a atitude de muitos cristãos, né? De olhar lá para a pessoa lá do seu serviço e falar: esse cara aí é um sem vergonha, que ele trai a mulher dele. Olhar para o cara lá da sua escola e falar: não, esse cara aí jamais vai receber de Jesus, olha as atitudes dele. Olha o que ele faz na escola, olha o que ele faz na faculdade. Os seus próprios colegas do dia a dia, muitas vezes a sua postura é essa, de falar: não, esse cara aí jamais vai aceitar Jesus. Porque você formou um conceito na sua mente que ele é uma pessoa má, que ele é uma pessoa errada, que ele é o pior dos pecadores. Quem merece Jesus é você, porque você é bonzinho, você é bonitinho, você é certinho. Não é verdade? Esse é o conceito de muitos cristãos. Essa é a atitude de muitos cristãos. O que eles fazem? Eles se afastam dos pecadores. Sabe, muitas vezes essa é uma atitude involuntária. Às vezes você vem para a igreja, tem uma experiência com Deus, às vezes você cria um novo ciclo de amizade, você começa a se envolver com a célula. Só que uma questão que você precisa tomar cuidado é para você não se tornar uma pessoa alienada. Por quê? Porque se nós queremos fazer a igreja avançar e crescer, precisa ter pessoas se convertendo, sim ou não? Concorda comigo? É por isso que a gente faz impacto, encontro. Agora, como que você vai trazer as pessoas se você não se aproxima dela? Se o seu ciclo de amizade se resume às pessoas da igreja, os irmãos da célula, se você não está lá fora, não está trabalhando, não está estudando, e não tem contato com essas pessoas no dia a dia. Então a tendência de muitas pessoas e muitos jovens quando vêm para a igreja é se afastar. Se afastou dos amigos, se afastou da família, se afastou do contexto. E eu vou te falar, meu irmão, isso é religiosidade. Isso é religião. E sabe, se você olhar para o modelo de Jesus, a palavra fala que Jesus era conhecido no meio dos fariseus. Sabe quem que eram os fariseus? Eram as pessoas mais religiosas daquela época, os tops, os caras principais. Sabe como que eles chamavam Jesus? Amigo de pecadores. Por quê? Porque Jesus se assentava na mesa para comer com publicanos, com corruptos, com prostitutas. Jesus frequentava festas de casamento. Jesus estava no dia a dia sentado com as pessoas, com o povão. E os fariseus condenavam Jesus por ele, mas um dia Jesus virou para eles e falou: olha, quem precisa de cura é os que estão doentes. Sabe, irmão, tem um monte de amigo seu que está precisando de cura porque eles são doentes. Mas você se afastou dele em nome da religião. Você se afastou do seu colega, se afastou do seu amigo, do seu dia a dia, a pessoa que você convivia, por quê? Em nome de uma religião. Está me entendendo? Agora, Jesus não fazia isso. Jesus era amigo dos pecadores. Ah, pastor, mas eu não sou tão religioso assim. Deixa eu te falar, meu irmão, você é mais religioso do que você imagina que você é. Fala para o seu irmão, você é religioso. Sabe por quê? Você chega lá no seu trabalho, aí você já chega e fala, em vez de você falar bom dia, tudo bem, você fala, a paz do Senhor. E aí? Aí você fala, e aí, varão, como é que tá as coisas? Só glória. Aí os caras olham para você e falam, o que você está falando, cara? Aí dá alguma coisa errada, você fala, meu, misericórdia, está amarrado, é o capeta, é o Satanás que está. Então você começou a falar crentez, porque é um meio que você convive. O que é isso? Religiosidade.
Você está se afastando das pessoas. Então o pior dos casos é quando você condena, quando você fala, não, isso aí que você está fazendo é pecado errado, você vai para o inferno. Por causa disso que você está fazendo. Deixa eu te falar, quando você traz condenação, quando você traz lei, as pessoas não vão querer ouvir você. Por que as pessoas gostavam de ouvir Jesus? Porque Jesus pregava a graça. Por que as crianças gostavam de Jesus? Por que os publicanos e as prostitutas gostavam de estar perto de Jesus? Porque ele não tinha uma atitude religiosa. Então eu vou te falar, meu irmão, muitas vezes você não consegue ganhar pessoas para Jesus porque você é chato. Porque você é religioso. Você se gaba das coisas de Deus, de falar da sua igreja, e você só sabe conversar esse tipo de coisa. Ah, isso não é importante, pastor? É importante sim, na hora certa. Agora, você não sabe falar de outra coisa, de futebol, de outro assunto, você só sabe falar disso? Você só sabe falar o linguajar crentez? Você não sabe falar português igual as outras pessoas falam? Então assim, você precisa ter isso. Você precisa ter essa amizade, cultivar esse vínculo, para que você possa ser luz na vida dessas pessoas. A palavra fala que o Senhor Jesus nos chamou para ser o sal da terra e luz do mundo. O que adianta se você for sal dentro do saleiro? Você ser sal aqui não adianta nada. O sal precisa estar lá fora. O sal é o sentido de purificar, né? O sal para nós tem o sentido de você temperar a comida, né? Mas naquela época o sal para eles era usado para neutralizar as bactérias, era usado como o nosso álcool gel hoje em dia, para neutralizar impurezas. Quando Jesus fala que você foi chamado como sal da terra, é para você estar lá fora no meio dos seus amigos, salgando a vida deles. Quando Jesus fala que você é a luz do mundo, não adianta você ser luz aqui dentro. Porque a palavra fala que, o que adianta você pegar essa luz e cobrir essa luz e botar a luz junto com a luz, se essa luz não está iluminando lá fora, onde está escuro, essa luz não tem serventia. Então assim, meu irmão, aprenda a se aproximar das pessoas. Aprenda a estar próximo das pessoas, a se relacionar com as pessoas. E sabe, eu creio que cada um de vocês teve uma experiência com Deus. Nós não somos aquele tipo de igreja, nós temos que isolar os nossos jovens e adolescentes do mundo, porque senão nós vamos perder eles para o diabo. Meu irmão, se você teve uma experiência verdadeira com a graça, quem vai perder é o diabo. Você está lá é para pegar as pessoas, tirar do império das trevas e trazer para o reino do Filho do seu amor. Então, não é um perigo você estar lá fora, não é um perigo para nós, não é um perigo para Jesus, é um perigo para o diabo. Porque você é alguém que está sendo salvo, você é alguém que está sendo luz. E muitas vezes você não consegue conviver, você não consegue conversar. Às vezes tem um evento lá do seu trabalho, às vezes tem algo lá no seu dia a dia, aí você não participa, porque, não. Eu sou um crente, eu vou estar no meio dessas pessoas que falam besteira e fala palavrão. Irmãos, é horrível você ouvir mesmo. Eu imagino que quando Jesus estava sentado na mesa com aquelas pessoas, talvez ele ouvia algumas coisas também, mas ele estava ali para ser luz aonde ele estava. Outra coisa que Jesus faz com essa mulher é, Jesus fala a linguagem dela. Então aquela mulher foi ali para pegar água. Qual que é o tema que Jesus aborda com ela? O quê? Água. Ela falou, dá-me de beber. Ela falou, não, como é que você vai tirar água do poço? Como é que você está falando comigo? Ela falou, se você soubesse com quem você estava falando, quem ia pedir água para mim era você. Então Jesus aproveita, ele fala a mesma linguagem, ele fala aquilo que está no contexto dele. Então muitas vezes você não consegue se aproximar das pessoas a fim de ganhar para Jesus, porque você tem uma linguagem diferente. Às vezes você fala diferente, às vezes você se porta diferente, às vezes você se veste diferente.
E aí você se afasta das pessoas por conta de uma postura. Nós não podemos nos afastar dos pecadores, irmãos. Nós temos que nos aproximar deles, a fim de ganhá-los para Jesus. Então você precisa ter clareza disso. No relacionamento no seu dia a dia, no relacionamento com seus amigos. Você precisa se aproximar, você precisa falar a mesma linguagem, você precisa criar uma ponte de conexão. E outra coisa, Jesus não condena aquela mulher. Na verdade, Jesus vem para trazer a mensagem da graça. Aquela mulher que era condenada, que era rejeitada pela condição dela, encontra Jesus, que vem não para trazer o peso da religião, mas vem para trazer a mensagem da graça e transformação. Irmãos, tem se levantado um movimento muito forte no nosso meio, no meio cristão, e muitas pessoas têm se posicionado fortemente contra ideologias de esquerda, contra homossexualismo, contra movimentos desse tipo. E eles têm se posicionado contra essas pessoas, trazendo muitas vezes peso, condenação. Nós não concordamos. Nós não somos a favor de homossexualismo, nós não somos a favor de movimentos ativistas nessa área. Nós não somos a favor disso. Mas a nossa mensagem não é para confrontar um pecador específico, porque aquele que é homossexual, ele é tão pecador quanto o que adultera com a mulher, quanto aquele que mente, quanto aquele que fala palavrão. Todos que estão sem Jesus estão numa condição de pecado. Nós não estamos aqui para priorizar um pecado mais do que outro. Condenar uma certa prática, mas fazer vista grossa para outra prática. Você não vai nos ouvir aqui trazendo peso de condenação para ninguém. Pelo contrário, nós estamos aqui para pregar a graça. A graça que salva, que muda, que transforma. Essas pessoas, assim como naquela época, os publicanos, que eram os corruptos, existe um movimento muito forte contra a corrupção, contra os políticos, e isso está certo. Nós não concordamos com isso, está na palavra de Deus. Só que nós não estamos aqui para apresentar a lei, nós estamos aqui para apresentar a graça. E sabe, você precisa ser alguém que vai transpassar isso no seu dia a dia. Sabe, eu tive a oportunidade de, por muito tempo, ainda como pastor, trabalhar lá fora. Sabe, as pessoas demoravam para descobrir que eu era pastor. Porque tem cara que ele se vangloria do título. Então, aonde ele chega, ele fala, eu sou pastor. Pastor fulano, ô Vitor. Não, é pastor Vitor. Eu sou sacerdote. Seu pecador. Sabe, eu jamais expunha isso. Eu nem colocava isso em jogo, deixava às vezes as pessoas conhecer naturalmente. Por quê? Porque às vezes isso era uma barreira que eu tinha para se aproximar da pessoa. Chegava, conversava, brincava, convivia normalmente. Alcancei várias pessoas assim. Por quê? Porque eu não trouxe o peso da religião na hora de se relacionar com essa pessoa. Eu vou te falar, meu irmão, antes de eu vir para cá, todas as minhas células tinham homossexuais. E sabe, nunca trouxe peso sobre a vida deles. Pelo contrário, eu fui fator para trazer a mensagem da graça. Para ouvir o evangelho, para que essas pessoas se aproximassem. Quando as pessoas vêm para a igreja, inclusive esses próprios homossexuais que têm sido tão atacados por movimentos cristãos, que eu acho isso prejudicial, isso é um linchamento online. Sabe quando as pessoas vão lá na parada gay e levam aquelas placas, homossexualismo é pecado, você vai para o inferno? Já viram isso? As pessoas estão fazendo isso na internet. É a mesma coisa. Agora, você acha que quando você faz isso, você vai aproximar o pecador de você e de Deus, ou você vai afastar ele? Você acha que essas pessoas vão querer vir para a igreja? Você acha que essas pessoas vão querer ouvir o evangelho? Sim ou não? Ela vai pegar a versão do evangelho.
Então isso na verdade está produzindo algo negativo. Nós não estamos aqui para pregar lei nem moralismo. Moralismo é correto, nós estamos aqui para pregar a graça de Deus. E não só pregar a graça, meu irmão, nós estamos aqui para viver a graça de Deus. A Adriana começou a trabalhar agora na escola dela. Vários homossexuais, bissexuais. Aí parece que tem um imã, né? As pessoas vão justamente falar com ela. Minha esposa é simpática, irmãos. As pessoas gostam de conversar com ela. Agora, pergunta se em algum momento ela virou para falar que ela era crente ou que ela era esposa de pastor, que é o pior tipo de crente que existe. Nenhum deles sabe ainda. Daqui uns dias eles vão descobrir, porque o Lucas e o Nicolas estudam lá. Eles veem a Adriana e falam: pastora! Daqui uns dias vão falar: mas por que eles te chamam de pastora? Agora, nós não estamos afastando essas pessoas. Quando você traz condenação para as pessoas, você está afastando essas pessoas de Deus. Você, em vez de criar uma ponte para que essas pessoas ouvirem o Evangelho, você está criando um muro, uma barreira. Então, assim, se aproxime das pessoas. Fale a linguagem delas. E não traga condenação. Para nós encerrarmos um dos momentos mais emblemáticos do Evangelho, é quando pegam uma mulher no ato do adultério. E eles pegam essa mulher, arrastam essa mulher para a praça pública. Essa mulher estava nua, talvez ali amarrada num lençol. Ela estava no ato sexual com um homem. É engraçado que pegou só a mulher, mas o homem todo mundo deixou embora, né? E aí pega essa mulher e leva para lá, e eles vão para Jesus e falam: Jesus, a lei de Moisés diz que essa mulher tem que ser apedrejada, porque ela estava adulterando. E a mulher lá no chão, nua, talvez cheia lá dos fluidos lá do ato sexual. E Jesus tem uma das palavras mais sábias que você viu Jesus proferir. Fala: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. O que aconteceu? Todos os acusadores daquela mulher, todos foram embora. Mas existia alguém ali que podia condenar aquela mulher. Sim ou não? Existia alguém ali que tinha um padrão moral correto, que não tinha pecado, que poderia pegar aquela pedra e jogar na testa daquela mulher. Sim ou não? Quem que era essa pessoa? O que Jesus falou para ela? Onde estão seus acusadores? Nem eu te condeno. Vai, não peques mais. Esse é o coração de Cristo. Esse é o coração do Evangelho. Nós não viemos para trazer condenação. Nós viemos para pregar o Evangelho para todos. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Todos precisam igualmente de ouvir o Evangelho. Seja ele homossexual, seja ele participante de um movimento ativista, seja ele uma pessoa boa, moralmente correta, que trabalha, que tem serviço, seja ela quem for, todos precisam, todos carecem da glória de Deus. Só que você é um instrumento para esse evangelho ser pregado. Você tem afastado as pessoas. As pessoas gostam de sentar com você. As pessoas gostam de conversar com você, as pessoas se aproximam de você, as pessoas têm interesse de conhecer a sua célula, conhecer a igreja, porque elas veem em você um testemunho, elas veem a luz, elas veem o sal. Irmãos, esse é o nosso espírito.
Esse é o nosso DNA. Nós somos livres. Nós somos radicais, mas nós também somos livres. Livres da religião. Livres do peso da condenação. Para que através da nossa liberdade nós possamos alcançar aqueles que precisam de liberdade. Amém? Coloque-se de pé. Coloque uma canção para nós. Aleluia, glória a Deus. Sabe, eu queria que você juntasse com o irmão nessa hora. Eu só citei alguns princípios para você, mas espero que isso tenha passado para você qual que é a essência do Evangelho. Qual que é o coração de Jesus. Nós não viemos para acusar, nós não viemos para condenar. Nós não viemos para chegar para a pessoa e falar: você vai para o inferno porque você está fazendo isso. Na verdade, nós queremos levar essas pessoas para o céu. Na verdade, nós queremos que ela tenha uma experiência com Deus, que ela se converta, que ela se torne filho de Deus, que ela vá morar no céu junto conosco. Amém. Esse é o nosso coração. Sabe, que esse seja o seu espírito. Sabe, que você, nesses dias, possa encher o seu coração de compaixão. Deixa eu te falar, quantos jovens tem na sua escola que estão rejeitados? Quantos adolescentes na sua escola que são colocados de lado, de canto, que são alvo de bullying, que são rejeitados pela turma, pelas pessoas? Quantos colegas seus estão perdidos em vícios? Quantos amigos seus estão sofrendo de ansiedade, de depressão, e muitas vezes você se afastou dele? Sabe, que o Senhor possa encher o seu coração nesses dias de uma compaixão profunda, sincera. Para que você possa orar para essas pessoas, para que você possa ser canal de Deus para alcançar essas pessoas. Junto com esse irmão, começa a orar, fala: Deus, enche meu coração de compaixão.